começando agora a gravação da aula do tópico 3, da disciplina de segurança, de estudo de segurança internacional, na graduação de relações internacionais. É um tópico guerra e segurança no sistema internacional, e a discussão específica aqui de guerra e política, para estar aí. O ponto aqui, inicial, deixa eu tomar um cafeína aqui, que eu gosto de propor, é que a gente reflita um pouco, né, sobre o que é guerra, afinal de contas, né, qual é a nossa impressão mais geral sobre guerra. E para que isso seja feito, eu peço assim que vocês não pensem muito, tá? E não tentem complexificar muito o pensamento, mas tentem refletir em um momento assim, imediato. Que palavra, que definição vem na cabeça de vocês quando, ou que imagem específica vem na cabeça de vocês quando vocês ouvem, leem, né, pensam em guerra? Qual é a primeira palavra, a primeira imagem que vem na cabeça de vocês? Tentem fazer essa reflexão. Não complexifiquem muito, tentem fazer com que saia de forma mais natural possível. Eu sempre faço essa coleta assim, né, de impressões iniciais, porque é muito importante assim, que a gente tenha uma noção das nossas, né, dos nossos preconceitos ou dos nossos conceitos já estabelecidos, as nossas interpretações sobre aquilo que a gente vai estudar. Então, desde o início, quando a gente vai estudar algo, é importante que a gente tenha clareza sobre o que a gente acha daquele algo, né? Aqui é a tabulação que eu fiz para vocês, tá? Sobre as respostas que vocês colocaram, tá? Ótimo. A gente tem, basicamente, né, de forma assim, muito recorrente, acho que todas as disciplinas que eu já mencionei de segurança internacional ou de estudos estratégicos, a nossa interpretação imediata da guerra sempre envolve ou os meios, né, que a guerra se caracteriza, basicamente os meios que envolvem e que definem basicamente o que é guerra. Portanto, aqui uma sugestão, né, uma colocação, a questão mais vinculada às relações internacionais, né, como isso está presente na nossa disciplina, né, o fato de haver organizações políticas geralmente, né, formadas, instituídas, e são essas organizações políticas que vão entrar em confronto. Ou seja, não é um fenômeno de duelo entre duas pessoas, né? Não é uma briga que possa envolver muita violência, mas que é entre indivíduos. Tem CNPJ na coisa, então tem no mínimo uma organização, seja formal ou informal, né, que vai entrar em conflito com outra organização. Então é um fenômeno social, não é um fenômeno individual. Não é um confronto entre pessoas dentro de uma família, entre amigos, entre inimigos, né, seja lá o fenômeno que a gente possa observar individual. Ele é um fenômeno coletivo. Então, sempre vai passar pela nossa cabeça esse fenômeno macro, né, social, e os meios que esse fenômeno envolve, né, o uso de violência, seja ela manifesta por meio de instrumentos de aplicação da força, né, aviões de combate, bombas, carros blindados, né, navios de combate, etc. Então, tudo isso envolve um bocado dos meios que definem, né, a guerra. E aqui a gente vai ver, basicamente, né, os resultados, as consequências, melhor dizendo, as consequências do fenômeno. Tá? As consequências... aqui o terror, inclusive me chamou a atenção agora, né? O terror ele pode ser visto tanto quanto uma consequência, quanto um meio, né? O uso de uma violência extremada por meio de
né, de ataques à população, né, a mobilização, né, do medo, enquanto o meio também da guerra poderia estar por aqui também, né, mas as consequências básicas disso, então, muitas vezes os meios, né, os fins ou as consequências vão se tornar os meios em si, tá? A destruição, a morte, o sofrimento, o medo, muitas vezes é utilizado como uma forma de atingir, né, objetivos no conflito armado. Tá? Então, é interessante, assim, né, como as consequências e os meios sempre estão na nossa cabeça. E isso mostra um pouco o quanto que o Clausewitz parece ser importante, e a discussão de hoje também. O que são as consequências mais observadas? Né? Morte. Existe uma definição que coloca a necessidade de você ter pelo menos 1.000 mortos por ano, né, num período de um ano, para se concretizar como guerra, né? Pelo menos para a maioria das organizações internacionais, para o Banco Mundial e para organizações internacionais que lidam com estatísticas de guerra, Correlates of War, o projeto do Instituto do CIPRI, do Instituto PRIO, do Military Balance, daquele International Institute for Strategic Studies do Reino Unido. A maioria, então, dos institutos de análise de conflitos armados vai adotar uma perspectiva de que guerra é guerra nas estatísticas quando tem mais de 1.000 mortos. É claro que a visão da segurança humana e organizações não governamentais, e mesmo se a gente for pegar casos de países menores, com menos população, isso não cabe, né? Porque as populações, por menos que uma morte por meio de violência, né, organizada, já é importante. Então, por que a gente só vai se preocupar quando tiver 1.000 mortes? E, além disso, em países com uma população pequena, né, 1.000 mortes, às vezes tem uma proporcionalidade em relação à população muito mais significativa do que em países com grande população, grande, né, população absoluta. Então tem alguns problemas nisso, né? Mas aqui, basicamente, a gente tem uma noção de que guerra envolve sofrimento, destruição, morte, medo, terror. O que a gente geralmente reproduz quando somos questionados sobre o que imaginamos quando pensamos em guerra é a nossa observação mais básica, né, mais instintiva, mais humanista, por que não? Quando a gente lembra desse desafio do fenômeno das sociedades. Agora, quando a gente vai analisar a guerra enquanto analistas de relações internacionais, enquanto observadores do fenômeno, todos esses elementos devem estar em consideração, é claro, porque a gente nunca vai deixar de analisar esses fatores que são tão recorrentes nos conflitos armados e que nos mobilizam também de maneira tão importante. Agora tem, além disto, né, um bocado de atributos e características dos conflitos armados que estão, propriamente dito, na origem, na fundamentação de algumas áreas do conhecimento que a gente não coloca, né, nessa lista. A gente ignora muitas vezes. Então, o que, afinal de contas, que geralmente a gente ignora ou que a gente coloca como num ponto de vista secundário? Primeiro, eu colocaria aqui um elemento fundamental que envolve né, uma combinação, talvez, de meios e consequências, mas está para além disto, né, vem antes dessas questões, que não necessariamente, né, está aqui, né, talvez de forma implícita em algumas das definições, mas não de forma tão explícita, né? O elemento de choque, né, de interesses políticos. Então, interesses políticos
interesses econômicos, interesses sociais, né? Esse elemento de choque de interesses ou choque de objetivos, né, é o que nos leva necessariamente a uma definição sobre a guerra que vai nos colocar a interpretação sobre o ambiente estratégico. Assim, a guerra, ela não é apenas um fenômeno da aplicação de força em si que produz destruição. Ela também está, né, em volta de um ambiente estratégico em que ela se situa e o qual, se a gente não compreender de uma maneira mais profunda, a gente simplesmente vai reproduzir a descrição sobre a guerra. Não vai explicar suas causas, não vai compreender, né, as razões do choque entre interesses prioritariamente políticos, mas a gente poderia colocar aqui também sociais, né, econômicos, mas, pelo menos pela tradição clausewitziana, todos os interesses que não sejam políticos em si são filtrados pelos interesses políticos. Então, o interesse econômico, para ele se tornar uma guerra, ele tem que ser filtrado pelo choque político, pelo embate, pela confrontação política, que vai levar, em algum momento, né, um incremento das tensões, e o uso da violência vai se tornar crível, né, e plausível. Mas aí, para se tornar plausível, para se tornar crível, vai haver um ambiente político fundamental que tem que legitimar, né? Então envolve um elemento de legitimidade de custos, né? Ninguém entra em qualquer conflito armado sem haver, né, esse ambiente social que vai pesar, né, os interesses, vai atribuir razão, né, justiça, né, a esses interesses, e vai pesar também os custos, porque os custos são muito importantes no conflito armado, envolvem vidas, né, os custos envolvem recursos humanos, pessoas, né, desafios econômicos de ter que mobilizar uma população para realizar, né, um esforço de guerra. Então, tudo isso envolve justificativa, né? Essa legitimidade de custos, a gente está pensando em justificativa, né, a justiça da guerra. Toda essa discussão sobre justiça da guerra, né, e justiça na guerra, foi parte, digamos, da discussão do direito, do início da discussão do direito internacional humanitário, que desde os debates do Hugo Grotius, né, começou-se a organizar, do ponto de vista do direito internacional, a ideia do jus ad bellum, né? Jus ad bellum e jus in bellum, ou ius, como queiram falar, né? O latim. Então, o direito à guerra e o direito na guerra. O direito na guerra é basicamente algo já um pouco definido nas instituições internacionais, regulamentado. A gente tem o direito internacional humanitário, a gente tem o direito da guerra, a gente tem legislações internacionais que vão, inclusive, vincular o direito internacional humanitário aos direitos humanos, que é essa questão das responsabilidades de intervir, né, de proteger. A gente tem as regras que regem a Organização das Nações Unidas, o Conselho de Segurança da ONU. Então, o direito na guerra, quando a guerra está ocorrendo, é algo passível de ser regulamentado. Agora, o direito à guerra, ou seja, de fazer a guerra, é algo muito pessoal, né? É algo que, em algum momento, por exemplo, nas cruzadas, foi instituído pela ideia de religião, né? De ser o povo, a sociedade que levava a palavra de Deus. Depois, no momento isso basicamente se manteve até a Paz de Westfália, e depois a Paz de Westfália novamente, mas daí você tinha a ideia de levar instituições, levar democracia, ou melhor, república, depois democracia, então estabilidade, toda essa justificativa, ela envolve uma tentativa política de legitimar, né, o esforço de aplicação de violência frente a essas consequências tão devastadoras.
E a guerra, então, assim, para além desse contexto político, que é algo que a gente vai discutir hoje, a guerra também é formadora de grandes transformações. As transformações envolvem destruição? Sim, envolvem geralmente muita destruição, e por isso, né, transformação, mudança radical. Por isso, a guerra, né, ela é muitas vezes um fenômeno social que institui mudanças radicais na forma de organização das sociedades. Seja uma transformação envolvendo a necessidade de se proteger da guerra, de ter meios para fazer essa guerra e evitar que a guerra seja feita por outros, ou também, quando a guerra ocorre, né, uma mudança que envolve a concretização desses interesses políticos que a gente falou ali antes, e um momento em que os rivais, né, que estão nesse choque de forças, acabam sendo derrotados de alguma forma, em que você consegue implementar, né, as suas instituições, as suas formas de ver, né, uma região, um estado, uma sociedade, e nessa forma de ver a sociedade, o estado, uma região, um sistema internacional, há grandes transformações. Então a guerra, geralmente, ela pode ser vista, e a sociologia histórica nas relações internacionais, já nas ciências sociais em geral, mas nas relações internacionais em específico, tenta tocar nesse ponto, é que a guerra, além de ser um fenômeno social, né, político, econômico, é um fenômeno que traz mudanças radicais no ordenamento das estruturas da sociedade, no ordenamento dos princípios, das normas, né, da organização dessas sociedades e das suas instituições políticas. Então, isso tudo vai nos levar a entender a guerra como algo um pouco mais complexo do que especificamente aquilo que está na superfície. É como se a gente tivesse um iceberg, né? O iceberg é aquilo que está na superfície, que é o que a gente vê, né? A guerra como ela se manifesta no curto prazo, né? Na descrição, nos jornais, né? No dia a dia, naquilo que é o fenômeno específico da guerra. Mas a guerra em si, ela representa um fenômeno um pouco mais estrutural. Um fenômeno estrutural que envolve uma implicação de mobilização social para o uso da violência, e o uso da violência é algo muito drástico nas sociedades, então precisa ser uma mobilização social muito importante, com uma justificativa muito importante, e além disso, ela vai produzir, né, a simples existência dessa ameaça de violência ou a aplicação dessa violência de forma concreta, vão produzir transformações muito importantes nas estruturas da nossa sociedade. Não é à toa que a gente vai dizer, no pós-Segunda Guerra Mundial, no pós-Guerra Fria, no pós-Guerra dos 30 anos, no pós-Primeira Guerra Mundial, no pós-guerras napoleônicas. Então, geralmente a gente avalia ordens internacionais, regramentos das instituições internacionais com o marco, né, do pós-conflito armado. Porque é justamente nesses conflitos armados que há grandes transformações e janelas que vão possibilitar transformações e mudanças. Eu não estou dizendo aqui que a guerra é desejável e que ela é a única forma de mudanças estruturais a gente observar nas relações internacionais. Mas sim que, historicamente, ela tem sido, não sei se vai continuar sendo, mas ela tem sido o grande fenômeno que impacta em mudanças estruturais do sistema internacional, sejam elas melhores ou piores para nossas vidas, né? A guerra colonial foi a mudança que impactou, né, no estabelecimento dos estados coloniais. Isso foi melhor ou pior para a vida das populações colonizadas? Creio eu que tenha sido pior, né, sobretudo pelo advento da escravidão, entre outros processos de dominação. Agora, a Segunda Guerra Mundial, a consequência que a Segunda Guerra Mundial colocou, né, ou resultou no estabelecimento do sistema das Nações Unidas, foi o melhor ou pior para as sociedades?
Então isso vai depender, isso é aleatório, é indeterminado. Na realidade vai depender muito da correlação de forças daqueles estados que vão sair vitoriosos de um conflito, né, saírem fortalecidos de um conflito, e aqueles que saírem enfraquecidos, e como essas pressões vão ser concretizadas. Então, feito esse preâmbulo, eu queria mostrar para vocês o quão distinto é esse approach, né, como ele nos pega, às vezes, desprevenidos. A gente está sempre pensando num fenômeno como o que está na superfície, e muitas vezes esquecendo o que está embaixo dessa superfície, ou as estruturas que sustentam esse fenômeno, ou que representam ele nas sociedades. A gente vai lidar, na aula expositiva, com a importância do Clausewitz em relação à primeira, né, discussão diferenciada sobre o ambiente estratégico da guerra. Então, a guerra, como eu disse, ela pode ser vista sobre 2 pontos de vista adicionais àquilo que vocês mencionaram, e se relacionam esses pontos de vista com o ambiente estratégico. O primeiro ponto é a guerra enquanto um fenômeno social, um fenômeno político quase que total, né? E isso, a leitura da guerra enquanto tal foi instituída por esse sujeito, um general prussiano chamado Karl von Clausewitz, que produziu seus escritos e difundiu eles a partir do século XIX, né, 1820, 1830, e organizou a literatura de uma forma totalmente inovadora para abordar o conflito armado como algo mais do que aqueles meios, né, as formas de aplicação de força e as suas consequências, mas principalmente a guerra enquanto um fenômeno maior, um fenômeno macro, que envolvia política, que envolvia estruturas, que envolvia estratégias, e aí com seus impactos também importantes, mas eles eram apenas parte da análise. Essa é uma das observações adicionais. A outra observação adicional é o estudo da guerra enquanto um elemento próprio de transformações nos sistemas internacionais. E isso a gente vai ver a partir das próximas aulas, tá? Não vamos tratar disso hoje, mas a partir das próximas aulas a gente vai levar em consideração este aspecto do ambiente estratégico, a guerra enquanto um mecanismo de transformação dos ambientes estratégicos. Tá? Por que a gente está falando sobre isso? Porque a guerra é talvez o fenômeno mais concreto e mais, digamos, transformador e destruidor, por que não, da manifestação da segurança internacional, principalmente na área de relações internacionais. Então, me parece que para vocês compreenderem o que é segurança humana, o que é segurança ambiental, esses aspectos um pouco mais sutis da insegurança ou da segurança internacional, é importante que vocês tenham uma boa base sobre os estudos da guerra, que são os fenômenos mais pesados, né, de impacto do sistema internacional. Então, a gente tem que fazer o mapeamento disso, a gente tem que varrer o terreno, e para depois chegar nas questões mais sutis da segurança e segurança internacional. Sutis não quer dizer que elas sejam menos importantes, quer dizer que elas são talvez mais recentes, né, talvez elas envolvam uma violência que não seja estritamente uma violência com o uso da força bruta, né, o uso da morte, né, o uso da aplicação de força por meio de forças armadas. E aqui a gente tem uma visão mais tradicional do que é a segurança internacional, né, os estudos, a origem, digamos, dos estudos da segurança internacional, a gente pode atribuir aos estudos estratégicos. E o que os estudos estratégicos, então, que foram fundados, segundo o Érico Duarte e o Flávio Mendes, pelo Karl von Clausewitz, por que os estudos estratégicos são importantes, o que eles constituem, né? Eu diria que os estudos estratégicos, eles são, talvez, digamos assim, o marco, né, de constituição de uma disciplina que possibilitaria uma análise científica sobre o fenômeno da guerra, uma análise científica sobre este fenômeno que envolve, né, o choque violento entre forças políticas, né, num contexto político propiciador,
e com resultados que vão ser destruidores, mas também fortalecedores para aqueles que saírem-se vitoriosos, tá? E transformadores de todo modo, né? Transformadores em todos os lados. Então, o estudo estratégico é o estudo justamente da guerra enquanto um fenômeno, enquanto fenômeno militar, sobretudo, mas também enquanto um fenômeno social. Os estudos estratégicos, eles se apropriam também dessa discussão, justamente porque eles foram instituídos por um teórico, que é o Carl von Clausewitz, que lida com esse ambiente estratégico como parte integrante do problema da guerra, o que é algo muitas vezes esquecido por outros militares que tinham teorizado a guerra antes do Clausewitz, né, como Jomini, um general francês, como o próprio Tucídides, quando faz uma análise da guerra do Peloponeso. Então, a perspectiva fundamental aqui do Clausewitz é observar esse fenômeno da guerra enquanto um processo político, as bases fundamentais desse fenômeno da guerra, e aí dar sustentabilidade para que a gente pesquise a guerra cientificamente, e não apenas sugira, como é o Sun Tzu, a arte da guerra, ou a arte da guerra... não, está na introdução ainda. A arte da guerra do próprio Maquiavel, né? Vocês sabem que o Maquiavel tem um livro chamado Arte da Guerra, acho que já falei para vocês, que também tem as mesmas orientações, assim, análises sobre as estratégias que são mais bem sucedidas ou menos bem sucedidas. E aqui a gente vai ter uma observação um pouco mais científica, né, com estudos mais aprofundados e com teorizações maiores sobre o que é a guerra se constitui enquanto um fenômeno, não apenas sobre como travar a guerra e o que é melhor para os exércitos adotarem de fundamentos, né, de sistemas operacionais ou táticos. Então, aqui é um general, um militar, que abre caminho para que os estudos estratégicos sejam algo muito maior do que o estudo militar, para que seja algo sociológico, para que seja algo político, né, além, obviamente, do militar. Isso é muito importante. E aí que se situa, talvez, o que eu gostaria de destacar, que é a semelhança, né, do Clausewitz com o Maquiavel. Talvez ele tenha, para os estudos da guerra, digamos, demarcado esses estudos, tanto quanto o Maquiavel demarcou os estudos da filosofia política. Então, por quê? Porque ambos, né, nas suas diferentes áreas, tanto no estudo da guerra, né, quanto nos estudos da filosofia política, no caso do Maquiavel, eles substituíam uma visão idealista sobre o que deveria ser a guerra ou o que deveria ser a política por uma visão menos normativa e mais analítica, observando o que está acontecendo naquele fenômeno, né, tendo, obviamente, alguns pressupostos, mas utilizando esses pressupostos para observar e analisar aquele fenômeno primeiro, né, antes de simplesmente sustentar um argumento X, Y, Z como um ensaio, uma filosofia que defendesse como um panfleto alguma coisa. Então, eles se diferenciam, né, dos autores que vieram antes, justamente por trazer mais observação, mais realismo para análise do que estava acontecendo tanto na guerra quanto na política. É só vocês pensarem no que veio antes de Maquiavel na filosofia política, que Santo Agostinho, né, São Tomás de Aquino, filósofos da política que estão simplesmente pegando preceitos da teologia cristã e colocando o que deve ser a política, né, sugerindo o que deveria ser a política. O Maquiavel rompe com essas estruturas e coloca, não, a política não é o que deveria ser, a política é o que é. E para o Maquiavel, o que é tal questão, né? O que é tal questão? É o primado, justamente, da política em si. Tanto para o Maquiavel quanto para o Clausewitz, a política é o primado das interações humanas. E o que significa política? A preocupação com o poder, a estabilidade do poder, né, e a forma de legitimar as ações das lideranças políticas. Então, tudo isso vai orientar esses dois autores
para construir as suas respectivas teorias. Além disso, esses dois autores estão preocupados também em levar a cabo uma visão do ser humano que seja uma visão que os seres humanos eles estão interessados no sistema social, no sistema político, não necessariamente eles são representantes de Deus, representantes de algum poder superior, né? Mas o que eles são? Eles são basicamente sujeitos políticos, sujeitos do processo político, e eles têm ao mesmo tempo capacidades intelectuais, né, virtude, como o Maquiavel traria, ou seja, condições de levar a cabo com racionalidade e planejamento os seus objetivos, e por outro lado, também suscetíveis ao acaso, né, ao ambiente estratégico que é incomensurável, que é muitas vezes incontrolável. Então existe também nos dois autores um elemento de combinação entre a razão e a emoção, a razão, o gênio, né, as emoções, o acaso, a indeterminação. É muito importante essa comparação também nesse sentido. E, além disso, o terceiro ponto é a comparação, que me parece importante, desses dois autores no que diz respeito à sua tentativa de fazer uma análise das suas propostas, hipóteses, por meio do uso da história, né, dos relatos históricos, indo às fontes específicas históricas para que esses relatos sejam contados, né, análise do Clausewitz sobre vários conflitos armados, análise do Maquiavel sobre o sistema romano, né, a descrição dos discursos da primeira guerra a primeira década de Tito Livio, né, sobre o sistema de cidades-estados da Itália. Então, uma descrição que se preocupa em ser minimamente científica, que vai atrás de fontes e que tenta organizar essas fontes a partir de um conhecimento minimamente manipulável. Então, eu acho que isso pode aproximar vocês um pouco mais ao Clausewitz, que muitas vezes vocês nunca ouviram falar, né, ou ouviram falar de uma maneira en passant, e tentar comparar o Clausewitz com Maquiavel, né, dadas as suas diferenças e as suas áreas. Então, o Maquiavel para os estudos da filosofia política e o Clausewitz para os estudos da guerra, eles ajuda eventualmente a vocês terem alguma empatia com esse sujeito. Não é gostar do sujeito, mas entender o que ele fez. Para isso, então, a gente vai ter nesta aula então agora é uma questão mais de eu elencar para vocês o que Clausewitz fez. É mais que vocês percebam um pouco dessa listagem de propostas teóricas e depois reflitam, né, sobre o que isso impactou nos estudos da guerra, tendo em vista isso que eu comentei, né, de que ele traz inovações importantes. Então, a gente vai tentar, já discutimos um pouco sobre o que é a guerra, né, e vamos tentar entender o que é a diferença do Clausewitz, né, nos estudos sobre a guerra, as classificações que ele traz sobre diferentes tipos de guerra, a guerra real, a guerra absoluta, e aí dentro da guerra real, a guerra limitada e a guerra ilimitada, e quando que a guerra se direciona a níveis absolutos, que seria a guerra ilimitada. Então, esses seriam os pontos principais do Clausewitz e que vão sustentar uma inovação fundamental para que a gente observe a guerra naqueles preceitos que eu mencionei antes, a guerra como parte de um ambiente estratégico, né, como combate em si em um ambiente estratégico complexo, tá? O Clausewitz, então, ele tem esse propósito de estabelecer, né, uma investigação científica, de estabelecer uma ciência da guerra, né, com a tentativa de esclarecer conceitos, esclarecer ideias, de ter uma proposta inteligível do que é a condução da guerra, né, e aquilo que envolve todo o fenômeno da guerra, né, do ponto de vista do contexto. Então, mais do que ter generalizações, propostas do que deve ou não deve ser feito na guerra, ele busca justamente ter um exame mais científico dos conflitos armados, tá? Então, isso também é bom a gente deixar claro, né? Existe uma diferença conceitual entre guerra, conflito armado e conflito. O conflito, ele pode existir, e geralmente ele existe, né, nas filosofias políticas mais realistas,
né, ele existe geralmente em toda a humanidade. Então é impossível superar nessas visões mais realistas o conflito nas sociedades humanas, né? Numa visão mais idealista, os conflitos podem ser minimamente superados, né, eventualmente até abolidos da relação social. Mas os conflitos aqui são conflitos que envolvem simplesmente o choque de interesses. O que é um conflito armado? É quando o conflito tem um choque de interesses que se utiliza da violência. Então, o uso da força, né, o uso de meios de coerção que vão produzir impactos de destruição, impactos de morte. Esse é o conflito armado. E que numa escala específica a gente pode chamar de guerra, de acordo com aqueles critérios que eu mencionei para vocês anteriormente. Então, a guerra em si, ela é um fenômeno que envolve violência, envolve um impacto político, e essas duas específicas características da guerra estão sempre presentes e permanentes. Então, separar essas questões do que é permanente da guerra e o que é, né, variável, também foi a tentativa do Clausewitz. Tem uma teoria mais geral da guerra, né, a ideia do que é a guerra e dos elementos políticos, estratégicos que envolvem esse fenômeno, né, a questão psicológica dos seres humanos e do acaso estando presente nos conflitos armados, né, e, por outro lado, questões vinculadas a operações militares, a questões táticas sendo como algo variável nas guerras. Tá? Variável tendo em vista que existem outros elementos que são minimamente invariáveis, que são elementos que a gente pode analisar nos conflitos armados como algo fundamental, né, algo essencial dos conflitos armados. E aqui, outro diferencial se dá também nesse foco da arte da guerra, como a condução da guerra envolvendo, né, a estratégia e a tática junto com planejamento, execução, coordenação e atividades políticas. Então, sim a aplicação de força, ele está interessado, né, na guerra em si, nos meios de coerção, nas formas de emprego, mas também nos sistemas de planejamento e no ambiente estratégico que organiza todo esse processo aqui de aplicação de força. Outros elementos que eu acho que são importantes, né, só para reiterar, a ideia de incerteza, algumas citações aqui, né, a ideia do gênio militar, então existem elementos psicológicos e emotivos na guerra, e o primado da interação política, né, da política na guerra. A guerra em si é basicamente a política se utilizando da violência. Tá? Aqui, o professor Érico Duarte e o Flávio Mendes, eles têm uma proposta lacatosiana, né, como vocês já passaram da disciplina de Tricet, é uma proposta lacatosiana de organizar o que seriam os estudos estratégicos, né, a partir dessa contribuição do Clausewitz. Então, o Clausewitz, ele contribui principalmente para o núcleo duro do que a gente chamaria de programa de pesquisa científico dos estudos estratégicos, né, e também ele vai contribuir para a origem, né, dessas diferentes teorias que vão ser desenvolvidas por outros autores futuramente. Tá? Então, vou tomar um golinho aqui. O que são os pontos, as premissas fundamentais que coordenam, né, orientam este núcleo duro do que a gente poderia chamar de programa de pesquisa científico dos estudos estratégicos? A primeira questão é a centralidade do combate. Então, o que diferencia a guerra da política é, obviamente, o combate, uma interação constante entre organizações, né, sociais e políticas que vai se utilizar da violência. Mas esse combate, ele é decorrente da política, dos interesses específicos. Então, a guerra ela não é necessariamente um processo de exterminismo entre diferentes atores que se odeiam. Não é apenas um choque cultural de civilizações. Ela tem interesses políticos mesmo por trás de algo que pareça ser uma guerra religiosa. Então, existem interesses políticos e que envolve poder e que está por trás
de qualquer interação que pareça, assim, na superfície, algo surreal, brutal, irracional, estritamente irracional. Ele vai dizer que sim, a guerra tem, né, elementos de paixões, de acaso, de irracionalidade, mas sempre vai manter um aspecto de razão, um interesse político, né, que envolve o cálculo de custos, que envolve a observação sobre o que é mais prudente se fazer na guerra, sobre quais são as formas de aplicação de força que são mais custo-benefício, né? São melhores do ponto de vista do custo-benefício. Então, a partir dos custos que a guerra vai colocar para os estados, para os tomadores de decisão na política, as decisões elas devem ter, né, e geralmente tem na guerra, uma observação sobre custos e benefícios daquele processo. Então, aqui se distancia-se de uma ideia de que a guerra, portanto, é algo estritamente irracional. Ela tem racionalidade, mas ela também leva em consideração todos esses elementos da política de custos que devem estar sendo avaliados. E aí, dentro dessas diferentes premissas, né, a gente parte para uma ideia de correntes, subcorrentes ou áreas desses estudos estratégicos que vão ser desenvolvidas. Tá? Primeiro, né, a gente tem, eu não sei se colocaria talvez a análise crítica aqui dentro do núcleo duro, é uma dúvida que eu tenho, mas então a análise crítica seria a ideia de que toda análise e observação sobre conflito armado, ela deve ter uma observação minimamente criteriosa, cientificamente orientada, mas também orientando aquela análise para a resolução de problemas políticos, de problemas contextuais. Então, ele, naquele momento, ele é um general prussiano que viu as derrotas da maioria dos estados europeus frente ao exército napoleônico, ao Império francês, e a mudança que aquele exército vai colocar naquele momento, que é a inclusão, né, de forças armadas ou de exércitos de massas, ou seja, de populações por meio da conscrição, por meio do serviço obrigatório. As pessoas vinham para as forças armadas, constituindo então um exército de cidadãos, um exército de pessoas comuns que vão para a guerra. Tá? E ele vai perceber que isso talvez seja um elemento da modernidade mais estruturante, mais diferenciador, em que as forças armadas não são apenas, né, executores, elas são também parte da sociedade. E esse processo ele vai refletir sobre ele, né, e vai pensar em como melhorar as estruturas do exército prussiano frente a esses desafios que se colocaram, né, que foram colocados pelas transformações, as revoluções militares naquele momento do exército francês. Então aqui a análise crítica se situa justamente na tentativa de crítica do ponto de vista de pensar em soluções para a política, para a sociedade naquele contexto. Então, colocando a ciência em prol de uma solução para aqueles que estão financiando a ciência, para aqueles que estão sendo parte do processo de conflito que ele observa naquele momento. Então, esse é um ponto que eu talvez colocaria também no núcleo duro, mas isso é diferente aqui. O que importa é que, para além desses pontos mais estruturais, mais de premissas, a gente tem três, talvez, teorias decorrentes disso, dos estudos estratégicos, que são teorias dos meios, né? Que é o estudo das forças combatentes, ou seja, quais são os meios que a gente coloca para combater. Então, aqui começa um estudo cada vez mais aprofundado sobre sistemas de armas, né, sistemas de armas no ambiente naval, no ambiente aéreo, espacial, no ambiente terrestre, e tentar verificar a funcionalidade, o custo-benefício, né, e a função específica, né, estratégica do uso de alguns armamentos por forças armadas de diferentes estados. Então, para que servem esses armamentos? Qual é a sua capacidade de
de cumprir com os preceitos doutrinários e estratégicos das forças pelas quais eles estão sendo utilizados. Então, esse é um dos ramos, né? O outro ramo é a teoria dos métodos, ou seja, as estratégias, né, que vão ser empregadas no confronto. Então, estratégias, o uso operacional das forças, né, modelos de aplicação de força em manobras táticas, né, a perspectiva de uso de armas estratégicas, né, de infiltração, né, de ataques de ponto de vista estratégico mesmo em sociedades, não apenas frente às Forças Armadas, mas também a zonas críticas, infraestruturas críticas, zonas vinculadas à energia, né, a extração de energia, a geração de energia, a infraestrutura. Então, todas essas estratégias empregadas no combate também vão ser objeto de análise. E, por fim, mas talvez por primeiro também, né, são as teorias dos fins, as teorias da análise da guerra enquanto uma parte do processo político e do processo social. Então, a guerra sendo vista como um fenômeno social, político, e que vai representar a complexidade desse fenômeno nos estados e nos sistemas internacionais. Muito embora ele não use esse conceito de sistema internacional, mas é basicamente isso que a gente está avaliando aqui, né? Então, mais especificamente, as propostas do Clausewitz. Propostas do Clausewitz, então, vão desde o fundamento da guerra, os fundamentos do conflito armado, neste formato, né, que a gente chama de guerra, e depois as teorias dos tipos de guerra, que eu acho que são as coisas mais importantes. Óbvio que tem milhares de outras coisas, mas aqui eu quero ressaltar estes pontos, né. Então, o Fundamentos da Guerra é basicamente uma definição clausewitziana da guerra. O que a guerra é para Clausewitz? E aqui está, obviamente, a grande contribuição do Clausewitz em relação ao que já tinha sido dito anteriormente, né, ao que os outros autores falavam, e isso mostra também um pouco daquilo que a gente fez agora, esse exercício no início da aula, de a gente conseguir listar nossas percepções sobre a guerra e perceber o quanto que o Clausewitz traz visões um pouco mais inovadoras sobre o que é esse fenômeno. Então, a guerra como um ato de violência destinado a o adversário realizar a nossa vontade, ou seja, é algo que é um choque, né, de força física, mas que o fim é a imposição de uma vontade. Ele não é feito simplesmente pela violência em si. Muitas vezes é óbvio que você tem o gênio militar, né, o gênio do ponto de vista, né, do aspecto mental e emotivo, que vai produzir mais ou menos afinidade à violência, ao ódio, né, e quanto mais mobilizada estiver a população também, às vezes esse elemento dos meios, né, se tornam maiores do que os fins, ou seja, a aplicação da violência se torna algo, às vezes, descontrolado, mas o objetivo sempre vai ser a imposição de uma vontade, a despeito dos meios se tornarem mais ou menos controlados pela capacidade das lideranças políticas, das forças armadas serem minimamente controladas e planejadas, né? E, portanto, a guerra é um fundamento de racionalidade, de interesses e percepções, mas com fatores emocionais. Existem elementos emocionais que não haviam sido necessariamente lidados por outros autores, e assim como Maquiavel, o Clausewitz traz eles à tona. É o Maquiavel com aquela ideia de fortuna, né? A noção de que tem aspectos ali do acaso, de aspectos imateriais que vão afetar esse ambiente político e que a gente não pode descartar, mas também tem dificuldade de operacionalizar. E essa é a noção da racionalidade clausewitziana, que a guerra é basicamente um ato de força racional, político, mas que a gente não pode deixar de considerar as emoções. Elas vão afetar até certo ponto, e aí ele tem também uma perspectiva do seu tempo, né, um sujeito que tem essa noção mais positivista da ciência, né, que o nível de civilização vai impactar também no grau de racionalidade, na capacidade de a razão superar as emoções na guerra, né.
Mas o mais importante aqui é que quanto mais cruentos, quanto mais estruturais sejam os interesses em conflito, e quanto mais durar o conflito, né, quanto mais atrito tiver o conflito, que é o atrito em si é o que? É o choque de forças, né, é o choque constante, né, de meios, do ponto de vista, digamos assim, a destruição produzida por meios, e quanto mais as forças em confronto conseguirem se manter vivas nessa destruição, né, nesse atrito, como foi o caso, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial, a Guerra de Trincheiras, você tinha artilharia sendo utilizada para destruir cada vez mais um lado e o outro, e as posições sempre muito consolidadas. Então, isso é o atrito da guerra. Quanto mais a guerra dura, né, mais atrito e mais fricção, que é algo que eu vou tratar daqui a pouco, que envolve o acaso no conflito, né, a incerteza. Quanto mais esses elementos da guerra em si, do ambiente, do combate, estiverem presentes, menos a guerra vai conseguir ser manipulada pelas lideranças políticas a partir da sua racionalidade. Então a guerra ela tem certo elemento que a gente poderia chamar, né, a névoa da guerra, né, a sombra da guerra, que escapam do controle das forças racionais. Então, a inteligência, para o Clausewitz, desempenha um papel importante, né, nos métodos de guerra, e ela também está preocupada não necessariamente com a destruição da outra parte, mas também com os custos que a guerra pode gerar. Os custos de legitimidade, os custos de repercussão, assim, que você fizer com o seu inimigo hoje, né, você pode eventualmente sofrer no futuro, porque vão ter tentativas de vingança, vão ter tentativas de retaliação. Então, todos esses custos eles devem estar presentes quando a gente pensa, né, na ideia de inteligência desempenhando um papel de racionalidade no conflito armado, embora haja, obviamente, limites, né, dessa racionalidade. Então, tendo em vista essa perspectiva, como que ele vai sustentar essa ideia de que a guerra ela tem alguns limites, ela tem um elemento diferencial, né, em relação àquilo que os outros autores estavam falando naquele momento. Ele vai utilizar de dois tipos ideais, dois conceitos ideais aqui, que são a guerra absoluta e a guerra real. O que ele vai dizer? Que a guerra absoluta é algo abstrato e que nunca vai acontecer na prática. O que a gente tem no dia a dia, né, nas relações entre as forças políticas, entre os estados especificamente, são guerras reais. A ideia de guerra absoluta é a ideia de que a guerra é algo simplesmente, né, de uma corrida exterminista, né, de uma corrida de aplicação de força para a vitória militar. E a guerra real é algo um pouco mais comedido e ela tem que lidar com os custos políticos da guerra. Então vamos para essa diferenciação. A guerra absoluta, ela tem uma tendência, né? É como se fosse a guerra no papel. Se a gente for pensar abstratamente o que é a guerra, né, é o que os autores antes do Clausewitz estavam tocando. Então, a guerra é basicamente algo que vai tender ao extremo. Por quê? Ela vai ser uma ação recíproca, né, e aí você está sempre preocupado e temendo o que o outro ator vai realizar e reagindo às ações do outro ator, né, os atores em confrontos, e como são atores vivos, eles vão tentar superar as ações do outro ator e não comedir os seus esforços, mas empregar um máximo de força. É quase que aquilo que o Mersheimer coloca como a ideia de maximização de poder. Então, se a gente for pensar, né, no Clausewitz enquanto orientador de uma teoria realista de relações internacionais, ou influenciador, ele influencia muito mais uma teoria realista de tipo realismo defensivo, de tipo waltziano, do que uma teoria realista ofensiva, porque o realismo ofensivo ele vai adotar justamente essa ideia de guerra absoluta, ou seja, de que na prática o choque entre o que depois convencionou se chamar como o dilema de segurança produz emprego, ou incentiva um emprego máximo de força. O Clausewitz vai dizer que isso na realidade não existe.
isso é só uma abstração. Na realidade, as coisas são muito mais complexas. Mas vamos ver o que é a abstração que o Clausewitz coloca. Então, o que é ação recíproca? A ideia de que, essencialmente, não existe um limite lógico para o emprego da força, né? Cada lado vai obrigar, né, o seu oponente a fazer o mesmo que ele, justamente se mobilizando. É aquilo que o Mearsheimer depois vai chamar de capacidades ofensivas. Então, quando um ator tem uma mobilização, o outro lado vai mobilizar-se também e vai fazer uma ação recíproca que, em tese, vai levar a extremos. Então, esse em tese, para o Clausewitz, é muito abstrato. Ele vai dizer que isso aí não existe na prática. Já uma visão ofensiva do realismo acha que isso pode acontecer. Né? Segundo, a ideia de que, bom, são forças vivas. E aí você vai ter uma ideia de que, enquanto estiver vivo aquele oponente, eu sempre vou ter que temer ele. Então eu vou estar fadado a temer a minha derrota. Então a ideia dessa guerra absoluta é a noção de que a única forma de superar esse elemento é matando, é exterminando o outro lado. Eu tenho que exterminar o outro lado para que esse incentivo, né, ou perigo que existe, né, esses elementos psicológicos na política, ele se supere. Então os estados, as lideranças políticas deveriam, em tese, né, impor, né, a derrota absoluta da outra parte. E, portanto, utilizar o máximo de força. A ideia de que as lideranças políticas e as lideranças militares conseguem aplicar o máximo das forças, né, aplicar os esforços, né, de meios de coerção, né, e tentando chegar aos extremos de exterminar o outro lado ou de angariar uma vitória militar absoluta. Né? Mas o Clausewitz vai falar, isso aí não existe. Né? O uso do máximo da força não é de maneira alguma compatível com o emprego simultâneo da inteligência. Se a gente chega para um elemento, em alguns momentos da sociedade, em algo próximo ao que teoricamente é a guerra absoluta, e que o Clausewitz vai chamar então de guerra ilimitada, que é, digamos assim, o que se aproxima mais à guerra absoluta, que é algo abstrato, né? É só um conceito, um tipo ideal, a guerra absoluta. Então, o uso de meios ilimitados é quando a inteligência se torna uma parte menor, né, conflito armado, e aí você tem cada vez mais o uso de fatores irracionais. Mas o Clausewitz vai dizer que isso é basicamente exceção. A regra da guerra é a tendência à moderação, é o uso, né, justamente dos pressupostos da política para utilizar a violência. Então, se a política é o uso da moderação, ou o uso da precaução para obter o poder e manter-se no poder, a guerra será a mesma coisa. E aí começamos a ideia de guerra real. Então, o que é a guerra na realidade? O professor Eugênio Diniz, que é professor da PUC de Minas Gerais, professor destacado na área de estudos estratégicos aqui no Brasil, foi um dos primeiros doutores em estudos estratégicos, né, que se formou aqui e que, na realidade, hoje, ele foi presidente da ABRE durante muito tempo, né, hoje ele é um dos mais notórios nomes na área, ele já veio aqui até em Santa Maria, eu acho que vocês lembram, não sei se vocês estiveram presentes naquele Pugwash, né, o congresso aquele sobre armas nucleares e tal. Ele é um sujeito que é um nome de referência, né, e ele adota essa perspectiva clausewitziana para os estudos estratégicos, né, e, obviamente, ele tem uma visão muito alinhada a essa perspectiva. Ele publicou recentemente um artigo que mostra que, na realidade, você não tem na guerra uma vitória militar. A ideia de vitória, né, de derrota total, vitória total, é algo que nunca existiu na história, né? Você tem, basicamente, uma definição militar do conflito, né? O conflito ele vai ser definido por aqueles que têm aqueles que abrem mão de lutar e aqueles que estão ali dispostos a manter o conflito e sabem que, se manterem o conflito, eles vão ganhar.
mas nenhuma força que, dificilmente na história da guerra, especificamente, dos combates, você vai ter uma força que vai se colocar ao extremo em que toda a sua capacidade militar vai ser destruída e que ela vai ser exterminada, né? E a vitória militar vai ser total, completa. Então, e a derrota militar vai ser total, completa. Sempre vai ser, a guerra é um ato de desistência, né? Então, assim, a derrota é o ato de desistência e a vitória é o ato de resiliência. Então, você só ganha a guerra quando o seu inimigo desiste, né? Porque uma guerra de extermínio é algo que não se observa na história da humanidade, né? A não ser com casos de muita exceção. Você pode ali pegar, tem um caso aqui, um caso ali, tá, ok. Mas no modo tradicional, né, no modo recorrente de destravar guerra, o que você tem muitas vezes, até as forças mais frágeis da guerra, né, o lado menor, o lado mais frágil, com menos capacidades, ele se utiliza da guerra como uma forma de encurtir custos para o lado mais forte e levar à mesa de negociações alguns temas que não tinham sido tratados anteriormente. Então você vê, por exemplo, a relação Israel e Palestina, né? Muitas vezes alguns ataques são nas vésperas de negociações de paz, para que você tenha meios de barganha para colocar, eu estou prestes a utilizar força, ou eu estou utilizando a força de modo tal, você está tendo custos assim, o que você me oferece para eu parar de usar força? Então, a violência se torna muito uma moeda de troca. Não é à toa que você vê recorrentemente o uso de violência e de meios militares, sobretudo em zonas mais tensas, como uma forma de entrar em processos de negociação. Ou mesmo assim, às vezes não é nem o uso, às vezes é mobilização. Então, antes de uma, sei lá, de uma reunião de cúpula dos BRICS ou da OCX, né, os Estados Unidos fazem lá uma manobra militar com os países do Sudeste Asiático, com a Austrália e outros países aliados do Sudeste Asiático ou do Leste Asiático. Então, assim, essas mobilizações militares, e as ações militares, elas têm um significado político de barganha, e a relação entre diplomacia e forças armadas e o uso da guerra é muito mais simbiótica do que parece, e é isso que o Raymond Aron, que é um dos grandes autores, né, que traz para a área dos estudos da política e das relações internacionais, o Clausewitz, ele vai falar, daqui a pouco eu vou mostrar isso. Então, a guerra real é essa que é a guerra que tem dispersão de forças, é a guerra que é um ato político por si só, ou seja, ela tem que levar em consideração o contexto político, não só, né, aquela relação do choque de forças vivas, quase como se fossem, né, células ou robozinhos, ou simulação computadorizada de uma coisa, né, lutando contra a outra sem um contexto maior. Então, tem um contexto maior, e esse contexto maior é bem complexo. E é um fenômeno que carregado pela probabilidade, pelo acaso, por o que o Clausewitz vai chamar aqui de fricção. Bom, o que é dispersão de forças? O Clausewitz vai dizer que a guerra nunca é um ato isolado, tá? A guerra não consiste num único golpe brusco, ou seja, tudo que você fizer vai ter volta, vai ter uma possibilidade de retaliação. Você não tem como aplicar a força toda que você tem nas suas capacidades num único golpe. Então, sempre há uma possibilidade de recorrência da guerra, né, de continuidade, você tem que estar preparado para o segundo momento, tá? A guerra, ela não irrompe de uma maneira isolada, ela sempre vai ser calculada, né, num processo de custos, e, obviamente, nesses custos a incapacidade, estão ali presentes, a incapacidade de se mobilizar imediatamente todas as forças, né, a incapacidade de se concentrar todas as forças. Então tem um elemento logístico na guerra que a gente esquece em alguns momentos, mas que está muito presente aqui. Como que os Estados Unidos vão fazer uma guerra, sei lá, com a China? Né? Como que ele vai projetar força para lá? Qual é a sua capacidade de levar os seus, né, equipamentos militares, seu poder de fogo para essa região? Então todo esse elemento de logística que vai sustentar
a concentração ou desconcentração de forças é fundamental e envolve custos crescentes, tá? Além disso, o resultado nunca é definitivo, tá? Muitas vezes você acha que derrotou o adversário, mas ele está se preparando para uma outra cartada. Então, essa incerteza, né, ela não vai necessariamente levar a uma projeção que seja de aumentar cada vez mais a ideia, a maximização de força ou a tentativa de derrotar de forma militar o seu rival, mas sim, né, uma tentativa de quebrar a determinação do inimigo, ou seja, quebrar a ideia de que o inimigo tenha condições de vencer o conflito. Não necessariamente exterminar o inimigo, mas quebrar essa disposição em lutar. Ou seja, como eu falei, né, a derrota na guerra basicamente é a desistência. Então, além disso, bom, como a gente já viu, né, a guerra é a continuação da política por outros meios, segundo Clausewitz, né, as frases mais citadas dele, né, mas o que isso significa? Que a política é a meta, né? A guerra é um meio, e como um meio, ela não pode ser considerada de forma isolada do propósito nem do contexto. Então, essa complexidade, os custos, os fatores aleatórios próprios da política, né? Naquela visão do Maquiavel sobre a política, né? A ideia de virtude e fortuna, a fortuna como algo muito aleatório, muito dificilmente os atores políticos vão ter a seu favor, então eles têm que apostar onde? Na virtude, nas suas capacidades, na sua legitimidade política, na sua capacidade de ter poder, né? E aqui tem uma trindade fundamental do Maquiavel, que é a trindade, digamos, que sustenta os modos de fazer a guerra de maneira minimamente estável, que é o governo, ou seja, as lideranças políticas, o Estado, as forças que vão aplicar a força, a violência em si, e o povo, a população, aquele contexto social que vai legitimar mais ou menos a guerra. E ele vai mostrar basicamente que tudo isso vai depender das condições econômicas, sociais, políticas dos estados. Então, tudo isso é parte do contexto da guerra. É claro que muitas vezes ele vai dizer aqui que a porção negativa dessa organização aqui são os elementos, digamos, menos racionais que envolvem o conflito armado, e que também são políticos, né, mas menos racionais. Então, a inimizade e rivalidades entre governos, a violência exacerbada que o exército pode aplicar, e isso pode perder o controle, e, eventualmente, os problemas de identidade, de ódio entre populações, entre povos, entre sociedades. Então, sempre há uma tendência, uma possibilidade de a guerra levar à perda de controle, né, dos meios se tornarem cada vez mais nocivos, e aí a guerra se tornar distinta dos objetivos políticos de contenção de custos. Tá? Então, há a possibilidade, né, nessa organização de você ter que, ir para um caminho de uma guerra ilimitada. Entretanto, o que você teria que manter em equilíbrio? A observação de que a guerra é razão, paixões e o acaso. Então, todo planejamento de guerra deve levar isso em consideração. O Dunningham, né, um teórico muito importante que tem um livro chamado How to Make War, nessa vertente também clausewitziana, ele vai mostrar que, basicamente, ele tem um argumento que a guerra, né, a lei da guerra é a lei de Murphy, ou seja, é onde as coisas podem dar errado, elas vão dar errado. Então, o acaso está sempre presente. E para se fazer o planejamento da guerra de forma coerente, as lideranças políticas devem levar em consideração esses elementos aqui, os elementos sociais, os elementos político-governamentais, os elementos, né, da aplicação da força que fogem ao nosso controle. Então, tudo isso é parte do processo de compreensão da guerra. Portanto, ela vai ser, né, basicamente um processo que a gente vai vai perceber muito desgaste, a necessidade de perceber os custos que uma posição ofensiva tem, ou seja, como a guerra precisa mobilizar muitos recursos, você tem que ter uma justificativa muito boa para ter uma posição ofensiva na guerra, porque a posição defensiva é sempre privilegiada, porque
ela tem, além da retaguarda estratégica do território nacional, ela também tem condições muito mais fáceis de mobilizar a população pela autodefesa. Então, ela tem que ter, na guerra, a observação das vontades. Quem é que tem mais condições de manter, né, a firmeza e a legitimidade, a vontade da população, das Forças Armadas, do governo presentes no conflito armado? Obviamente, são os defensores, aqueles que estão lutando pelas suas próprias vidas. Talvez isso seja um elemento que teve vantagem, por exemplo, da União Soviética, né, em Stalingrado, quando você tem a defesa do território soviético na Segunda Guerra Mundial. Então, na Segunda Guerra Mundial, você tinha, né, as forças mais capazes, sobretudo as tropas terrestres mais capazes, né, com grande mobilidade de cavalaria, de carros blindados, e mesmo assim foi incapaz de fazer frente a... Daí diz, quem é que venceu a guerra? O inverno russo, né, o inverno soviético. Na realidade, o que venceu a guerra foi a mobilização, a capacidade de mobilizar recursos, a população, que óbvio foi colocada, sim, foi mobilizada para defender a sua vida, a vida do seu território, né, digamos, a sua própria existência. Então, isso tudo vai ser importante para analisar, e esses custos vão estar sempre presentes na observação da guerra. A Sarah colocando, o Vietnã, bom exemplo. Todas as guerras anticoloniais, assim, né, guerra do Vietnã, guerras em que a coisa saiu pela culatra, né, o tiro saiu pela culatra. Vocês já viram, acho que, Falcão Negro em Perigo, né, a guerra na Somália. Temos aqui a nossa especialista, mestranda e especialista na Somália, que é a Fernanda. Então, assim, são coisas que parece... A guerra, ela vai dar errado quando as pessoas começam a achar, as lideranças políticas e militares começam a achar que a coisa é fácil, é simples, né? Simplesmente mandar tropas, fazer operações cirúrgicas, e aí a vitória vem fácil. Então, o que os Estados Unidos sofreram no Afeganistão, o que os Estados Unidos... Bom, Vietnã, que é o caso, é o primeiro dos casos. Depois, a vitória no Afeganistão, né, na década de 80, leva à ideia de que os Estados Unidos têm condições de fazer a guerra irregular, mas ele não percebe os desafios, né, que a União Soviética estava tendo no momento, e a capacidade daquele momento, daquelas forças internas, como, né, os Mujahideen, conseguirem organizar um processo de expulsão. Naquele caso, eles eram os defensores, né, justamente, estavam numa posição de defesa, né, e organização do seu próprio território. Depois que os Estados Unidos se coloca na posição de ataque, de ofensiva, e adota essa perspectiva de que a guerra é uma guerra de apertar botões, de que uma coisa é fácil, simplesmente ir lá e exterminar um ou outro, os Estados Unidos começam a sofrer muitos custos, né, e recuperando o que aconteceu no Vietnã. Então, no Iraque, no Afeganistão posteriormente, né, não a guerra da década de 80, 79 e anos 80, mas em 2001, depois você tem um problema recente da Líbia, você tem um problema da Síria. Então, sempre quando você ignora esses elementos políticos dos custos, e que a guerra é um negócio que mobiliza as sociedades, né, sobretudo aquelas que estão no processo de defesa da sua vida, né, da sua terra, você geralmente acaba ignorando os custos que vão vir. Então, a probabilidade e o acaso estão sempre presentes. Tá? Essa é uma das regras mais importantes, é isso que eu queria que vocês vissem também no filme Sob a Névoa da Guerra, que mostra um pouco disso, assim, né? As leis de probabilidade, a ideia de que, assim, na guerra é tudo provável, mas nada é certo. Né? E aquele elemento de improbabilidade dentro da probabilidade pode mudar todo o cenário, todo o contexto. Por outro lado, assim, os analistas, né, e os estrategistas, eles têm que fazer cada vez mais uma análise probabilística da guerra e tentar se preparar para o pior. No entanto, sempre levando em consideração que o acaso está sempre presente, e é esse elemento de acaso, sorte, adivinhação,
que vão desempenhar um papel muito importante na guerra e que vai se caracterizar como o Clausewitz chama de fricção, essa indeterminação, né? Os fatores absolutos matemáticos, eles podem ser utilizados nos cálculos militares, mas eles nunca vão encontrar um resultado certo. É justamente essa ideia de que você está fazendo uma ação, por mais planejada que ela seja, ela vai ser uma ação que vai depender da reação do outro, vai depender do planejamento do outro também. Então, o acaso sempre vai estar presente nessa situação e a indeterminação igualmente, né? E aqui vem aquele conceito de fricção que eu falei, né? A ideia de perigo, acaso, dificuldades de reconhecimento preciso, inúmeros incidentes de pequena importância que vão às vezes afetar um bocado de coisas, né? Clima, o tempo, o terreno, episódios singulares, incapacidade de você chegar no lugar, né? Falta de água, falta de alimento, falta de munição. Então, aí que ele vai falar. Então, essa é um pouco a diferença da guerra absoluta da real, é que tudo parece simples, né? Mas a coisa mais simples é sempre difícil, e as dificuldades se acumulam e terminam produzindo um tipo de fricção que é inconcebível. E esta fricção é o conceito que contém mais ou menos os fatores que distinguem a guerra real da guerra no papel, a guerra absoluta. Então, os elementos do acaso que vão levar sempre a tendência à moderação no confronto armado, já que é um ato político que as forças estão ali tentando evitar os problemas, né, políticos e os custos políticos da guerra. Aqui o Raymond Aron vai adicionar também no Paz e Guerra entre as Nações a ideia de que justamente, por mais que a fricção, percebam como a fricção ela tem um fator ambíguo, né, paradoxal na guerra. Ela tende a levar os líderes políticos, as lideranças políticas e o planejamento militar a se tornar muito mais prudente, muito mais moderado, e a avaliação de custo ser um pouco mais criteriosa. Por outro lado, né, a fricção também muitas vezes pode levar a fazer com que, então, a falta de controle, a falta de gestão do conflito armado, né, que às vezes escapa a direção do chefe do Estado, pode fazer com que a guerra real se aproxime dessa ideia de guerra absoluta. Quando isso acontece, a gente pode ter uma diferença de dois tipos, né, de guerra, que é a guerra limitada, que seria a guerra real, aquela guerra que a gente usa meios limitados, sempre calculados, né, e a guerra ilimitada ou total. Essa guerra ilimitada, segundo Kalev Holst, é o que a gente viu no século XX, é quando a guerra se tornou uma guerra que mobilizou as populações inteiras dos estados, houve o uso de armas estratégicas, armas de destruição em massa, a mobilização das forças econômicas para o desenvolvimento de armamentos, de equipamentos. Houve uma ideia quase de que era uma guerra de bem contra o mal, essa tentativa de justificar a guerra quase como uma confrontação civilizatória. Então, são esses momentos em que a guerra real ela vai ter essa variação. E se aproximando cada vez mais a guerra absoluta, ela tem esse caráter que a gente chama de guerra ilimitada. Para o Clausewitz, a guerra limitada é a guerra que a gente tem mais condições de ter benefícios políticos. A guerra ilimitada, a gente vai escapar necessariamente à direção do chefe, o contexto político vai tomar conta, e não necessariamente os resultados vão ser resultados, né, positivos, digamos, para aqueles que estão organizando, né, esses interesses políticos ou orientando esses interesses políticos. E essas grandes guerras, né, elas escapam controle. Muitas vezes esses líderes têm a ilusão de dirigir essas guerras, e justamente alguns dos fatores que ajudam, né, por exemplo, a batalha industrializada, a ideia de que você tem condições de travar a guerra sem custos políticos, de que você pode usar equipamentos e não sujar as mãos, né, não ter sangue dos nacionais naquele confronto, e isso vai gerando uma ideia da banalidade do uso da força, e o que pode abrir espaço, então, para um caminho de aplicação ilimitada da força, né? O general Ludendorff,
do exército alemão, desde a Primeira Guerra e depois na Segunda Guerra Mundial, ele tinha uma tese da guerra total, em que você só conseguiria fazer efetivamente uma guerra de conquista, né, de definição da nova hegemonia na Europa, por parte da Alemanha, se você mobilizasse todas as forças da população, e aí utilizasse de todos os meios, né, os meios da guerra em si, mas os meios da guerra que envolvessem, assim, práticas um pouco questionáveis, como armas de destruição em massa, a eliminação de rivais, campos de concentração, ataque a populações, uso da mídia, uso da cultura, uso de tudo. Então, é uma mobilização geral da sociedade para aplicar força. E isso vai sendo cada vez mais adotado na história da Europa, né, e o direito internacional tenta, digamos, conter um pouco desse sistema, dessa fricção no conflito armado, limitando o uso de armamentos, limitando o uso de tecnologias, mas sempre a guerra vai tender, vai possibilitar essa... os realistas vão dizer, né, que o desequilíbrio militar muitas vezes possibilita, né, que os estados vejam uma janela de oportunidade para usar uma tecnologia e sem qualquer capacidade de resposta por parte do seu rival. É aquela noção do equilíbrio estratégico, né, da capacidade de segundo ataque na Guerra Fria, em que a ideia de que manter a capacidade de segundo ataque era a garantia de que não haveria uma guerra nuclear entre os dois estados. O que é a capacidade de segundo ataque? É que, mesmo depois de um primeiro ataque pelo o atacante, né, o iniciador do conflito, aquele outro estado, o estado rival, sofresse o segundo ataque e ainda conseguisse mobilizar recursos para fazer um ataque fulminante, um ataque destruidor em retaliação. Então, essa capacidade de segundo ataque é o que mantinha a noção, né, de equilíbrio estratégico na Guerra Fria. Mas, obviamente, os próprios Estados Unidos tinham uma política clara de romper com o equilíbrio, buscar a primazia nuclear, e os atores realistas sempre se preocupavam, né, a ideia de que esse desequilíbrio nuclear poderia justamente abrir espaço para que os Estados Unidos usassem armas nucleares sem o medo de retaliação por parte da União Soviética. Eu vi agora o Everton, pode mandar, Everton, por favor. Aqui eu já estou acabando também, tá? É só, pode tocar por aí. Tem 2 slides mais e já finalizou a minha aula. O que eu gostaria só de ressaltar, então, as guerras reais, então, elas vão ter, né, geralmente um objetivo político, mas quando elas se tornam cada vez mais guerras ilimitadas, elas vão ser incapazes de precisar as razões políticas da guerra. Então você começa a achar que a guerra é uma guerra de extermínio, que você precisa derrotar o inimigo e ponto, né? E cada vez mais o objetivo militar, a vitória militar se torna assim, o objetivo da guerra em si. E isso acaba escapando, né, do controle político da guerra. Embora, obviamente, depois a gente vê que não houve na história da humanidade conflitos armados que chegaram a esse ponto, que não retornaram ao início, mas o grau de letalidade, o grau de mortalidade e destruição que isso produziu é incrível. Na história da nossa humanidade, as 2 grandes guerras mostram isto. Então, essa diferença aqui só queria deixar claro, né? Você tem a diferença entre guerra absoluta e guerra real. Para a guerra absoluta, que é a guerra no papel, ela não existe na realidade, né? Ela é uma guerra com objetivos militares. Na guerra real, os objetivos são políticos. A manifestação da guerra é a destruição do inimigo ou das forças do inimigo, ou seja, a vitória militar. E aqui o objetivo, digamos assim, é o desarmamento, a dissuasão do inimigo, ou seja, é você convencer o inimigo que ele vai ter muitos custos atacando você, isso é a dissuasão, e a conquista de alguns objetivos políticos, ou seja, levar o inimigo para a mesa de negociações para conquistar objetivos políticos. Os meios principais são os militares aqui, e na guerra real, meios militares e a diplomacia. Ou seja, você precisa de estratégia diplomática para vencer uma guerra real. Como a guerra real ela nunca acaba com a derrota total, mas sim com a desistência,
você tem que ter meios de barganha, você tem que ter a organização da alta política, que junta diplomacia, que junta os meios militares, né, e junta também uma zona cinzenta, que eu já vou mencionar, que está entre a diplomacia e a guerra, que envolve também a política. Então, a tendência de escala da guerra real, bom, a guerra real é a guerra limitada, digamos assim, mas ela pode escalar até uma guerra generalizada ou a guerra ilimitada, a guerra total, que seria, digamos, a aplicação, a única forma da gente conceber uma guerra real chegando mais próximo, digamos, à guerra absoluta, tá? A estratégia mais adequada aqui é o ataque, ou seja, você tentar derrotar o inimigo militarmente, de forma mais rápida possível, e aqui a defesa, justamente porque você não tem meios disponíveis ao mesmo tempo, né, em velocidade para que você concentre qualquer ataque, né, há fatores psicológicos, há elementos de fricção, há a questão do ambiente, né, e aí a defesa tem essa prioridade, essa capacidade de mobilizar a população. Negociações de paz, a ideia de que na guerra absoluta, né, a ideia de guerra absoluta ou de vitória militar, ela sempre vai pensar, obviamente muitos generais, muitos atores políticos têm uma visão de guerra absoluta, de guerra, né, de objetivos militares, e que vão, nas negociações de paz, tentar a capitulação total do inimigo, ou colocar uma paz imposta, né, uma paz punitiva, e, na realidade, isso que só vai gerar cada vez mais problemas, cada vez mais angústia, revolta por parte daquele que está entrando num processo de negociação. E aqui uma paz negociada que sempre vai existir em qualquer guerra. Sempre vai ter algum processo de paz que vai ser mais ou menos sustentável, justamente porque ele está lidando com custos políticos que vão possivelmente existir caso você tente impor uma punição aos seus inimigos, como foi o caso da Primeira Guerra Mundial no Tratado de Versalhes. Então, aqui, as consequências para as relações internacionais, eu acho que envolve muito isso, assim, como que a diplomacia e a estratégia, né, estão sempre juntas, né? A diplomacia, do ponto de vista a arte de convencer sem usar força, e aqui já vejam, né, adiantando aquela perspectiva da soft power ou do hard power, né, a ideia da diplomacia enquanto um elemento de convencimento e a estratégia como um elemento militar, ou seja, de vencer de modo mais direto com o uso da força. E um limbo, e isso às vezes a gente esquece, né, esse limbo, que é o não uso direto da força, não o uso da guerra em si, mas uma demonstração de força, exercícios militares, a demonstração de modernização militar, compra de armamentos, isso produz dissuasão, a produção de livros brancos de defesa, a persuasão, há atividades, inclusive, que não são guerra aberta, como, por exemplo, atividades de guerra proxy, né, de financiar grupos armados dentro de um outro estado, atividades de desestabilização, né, social, então isso é muito utilizado, de apoiar opositores políticos, de incentivar a insurgência da oposição, de mandar armas para grupos opositores. Então, isso está presente nas nossas relações internacionais. Guerras psicológicas, uso de forças de inteligência para operações encobertas. Eu sempre coloco aqui referenciando também, novamente, né, o Homeland como uma série que mostra um pouco esse limbo em que os Estados Unidos não estão em guerra aberta, mas tem um bocado de gente morrendo e de ações ilegais sendo operacionalizadas, né, entre esses dois estados, entre essa rivalidade. E não há uma guerra aberta ainda, mas há, sim, demonstração de força e tentativas de convencimento de parte a parte com o uso sutil da força. Então, essa dualidade complementar do convencimento e da imposição é parte da política internacional, é parte dos sistemas de inteligência, é parte das Forças Armadas, e certamente todas as lideranças políticas que agem nas relações internacionais lidam com isso.
A questão é se a gente tem condições de analisar ou não, se a gente está aberto a observar essas questões, né, esses elementos na política internacional, mas esses elementos sempre vão existir. A gente quer, ou não, querendo ou não querendo, né? Bom, sempre também é muito pesado, né? Pode ser que o direito internacional, as instituições consigam controlar em algum momento, mas pelo menos nas relações internacionais atuais existem e não parecem parar de existir num período, que irão parar de existir num período tão curto de tempo.